Ele imaginou o futuro, mas viveu como um estranho em seu próprio tempo. Enquanto o mundo celebrava outros nomes, como Thomas Edison, ele trabalhava em silêncio, criando ideias que hoje movem nossas cidades, nossas casas e nossas vidas. Essa não é apenas a história de um inventor, mas a história de um gênio que iluminou o mundo e morreu esquecido por ele. Prepare-se para conhecer o homem que sonhou com o século XXI, mais de 100 anos antes dele existir. Essa é a história de Nikola Tesla. E esse é a história dos outros. Nikola Tesla nasceu em 1856, durante uma tempestade de raios, no que hoje é a Croácia. Filho de um padre ortodoxo e de uma mãe inventora, autodidata, que criava suas próprias ferramentas, Tesla cresceu cercado por livros, histórias e máquinas improvisadas. Desde muito cedo, ele demonstrou uma mente completamente fora do comum. Ele não precisava de papel ou de desenhos. Tesla conseguia visualizar projetos inteiros, complexos, funcionando perfeitamente dentro da sua cabeça. Cada peça, cada parafuso, cada movimento. Mas essa genialidade vinha com um preço. Ele era uma criança solitária, que sofria com visões de flashes de luz, obsessões estranhas e uma sensibilidade tão extrema que o tic-tac de um relógio podia soar como um trovão. Ele via o mundo de uma forma que ninguém mais conseguia entender. E essa solidão o acompanharia por toda a vida. Em 1884, com apenas alguns centavos no bolso e uma carta de recomendação, Nikola Tesla desembarcou nos Estados Unidos. Ele não sabia, mas o destino já estava traçado. E ele foi parar no laboratório de Thomas Edison, o maior inventor da época. No início, a parceria parecia promissora. Edison ficou impressionado com a mente brilhante do jovem sérvio. Mas logo surgiu o conflito que entraria para a história: a Guerra das Correntes. Edison defendia a corrente contínua, um sistema caro e ineficiente, que só conseguia levar energia a curtas distâncias. Tesla, por outro lado, tinha uma visão muito maior. Ele defendia a corrente alternada, um sistema capaz de iluminar o mundo inteiro. A tensão entre os dois era inevitável. Edison era um homem de negócios pragmático. Tesla era um visionário que sonhava em mudar o mundo. O choque entre eles estava prestes a acontecer. A corrente alternada de Tesla era uma ideia revolucionária. Ela permitia transmitir eletricidade a longas distâncias, de forma muito mais eficiente e barata. Cidades inteiras poderiam ser iluminadas a partir de uma única fonte de energia. Mas Thomas Edison, temendo perder seu império construído sobre a corrente contínua, iniciou uma das campanhas de difamação mais agressivas da história da ciência. Ele passou a fazer demonstrações públicas chocantes para provar que a corrente alternada era perigosa. Ele eletrocutava animais, de cães e gatos a até mesmo um elefante, tudo para assustar o público e manchar o nome de Tesla. Edison dizia que a tecnologia de Tesla era mortal. A mídia da época comprou a história, e Tesla foi pintado como um cientista louco e perigoso. Mas a verdade é que a tecnologia era simplesmente superior. Com o financiamento de George Westinghouse, Tesla conseguiu provar a segurança e a eficiência do seu sistema. Na Feira Mundial de Chicago, em 1893, ele iluminou o evento inteiro com sua corrente alternada, deixando o mundo maravilhado. A guerra tinha um vencedor. E até hoje, é a corrente alternada de Tesla que alimenta nossas casas, nossas indústrias e o mundo moderno como o conhecemos. Mas a genialidade de Tesla não parou por aí. A eletricidade era só o começo. Ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento do rádio, mesmo que o crédito e o prêmio Nobel tenham ido para Marconi. Ele criou o primeiro barco controlado por controle remoto, assustando multidões que achavam que era mágica. Ele investigou ondas eletromagnéticas, raios X e tecnologias de transmissão sem fio. Sua maior ambição era a Torre Wardenclyffe, um projeto gigantesco para transmitir energia e informação para o mundo todo, sem fios. Basicamente, ele estava imaginando a internet e o Wi-Fi no início do século XX. Ele sonhava com energia gratuita e ilimitada para todos, extraída da própria Terra. Mas suas ideias eram tão avançadas, tão à frente de seu tempo, que as pessoas não conseguiam acompanhar. Para os investidores, ele era um sonhador que gastava dinheiro demais. Para a sociedade, ele era um excêntrico. Na verdade, ele estava apenas vivendo no futuro, enquanto todos os outros ainda estavam presos no presente. Apesar de sua mente brilhante, a vida pessoal de Tesla era marcada pela solidão e por hábitos peculiares. Ele nunca se casou, nem teve filhos. Tinha pavor de germes e evitava o contato físico, chegando a usar luvas o tempo todo. Suas rotinas eram extremamente rígidas. Ele calculava o volume cúbico de sua comida antes de comer
e só se hospedava em quartos de hotel, cujo número fosse divisível por 3. Ele se tornou uma figura cada vez mais isolada. À medida que envelhecia, os investidores, que antes o apoiavam, começaram a se afastar, assustados com seus projetos cada vez mais grandiosos e, para eles, impraticáveis. Suas patentes expiraram. Seus projetos foram abandonados por falta de dinheiro. O homem que tinha iluminado o mundo estava, aos poucos, desaparecendo na escuridão. Seus últimos anos foram passados em hotéis baratos de Nova York, onde sua única companhia eram os pombos que ele alimentava na janela, tratando-os como se fossem seus filhos. Nikola Tesla morreu em janeiro de 1943, aos 86 anos, sozinho em um quarto de hotel em Nova York. Morreu pobre, sem o reconhecimento que merecia. Não houve grandes homenagens nem manchetes nos jornais. Logo após sua morte, agentes do governo americano confiscaram todos os seus documentos, anotações e pesquisas. O que eles encontraram e o que fizeram com esses papéis é um mistério até hoje. Por décadas, o mundo pareceu seguir em frente, quase sem lembrar do seu nome. O nome de Edison ficou nos livros de história, o de Marconi, associado ao rádio. E Tesla? Tesla foi reduzido a uma nota de rodapé, um cientista excêntrico que falava de raios da morte e energia livre. O silêncio que se seguiu à sua morte foi quase tão profundo quanto a sua solidão em vida. Mas hoje, nós vivemos no mundo que Nikola Tesla imaginou. Olhe ao seu redor. A eletricidade que acende essa tela. O Wi-Fi que conecta você a este vídeo. A comunicação sem fio que está no seu bolso. Tudo isso tem raízes nas ideias visionárias de Tesla. Seu nome pode ter sido esquecido por um tempo, mas sua genialidade nunca deixou de pulsar no coração do nosso mundo moderno. Empresas como a Tesla Motors, de Elon Musk, escolheram seu nome não por acaso, mas como uma homenagem ao verdadeiro pai da era elétrica. Lentamente, a história está sendo reescrita, e Tesla está finalmente recebendo o crédito que lhe foi negado. A vida de Nikola Tesla nos lembra que nem sempre os maiores gênios recebem aplausos em vida. Às vezes, o verdadeiro impacto de uma pessoa só é compreendido muito depois do silêncio. A história dele é um lembrete poderoso de que devemos olhar além do convencional e celebrar aqueles que ousam sonhar com o impossível. Porque toda vida carrega uma história que merece ser contada. E a de Tesla, mesmo depois de tantos anos, ainda ilumina o mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a verdadeira história de Nikola Tesla, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias.